Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 60 do Destino Saudade, o último antes da nossa paragem de verão. Rui, Sim. tu já vieste vestido a canarinho, Brasil, camisa 9, É, férias. a pensar no verão nas férias. O Destino Saudade vai de férias durante um mês. Voltaremos em setembro com pequenas alterações gráficas. Claro. O nosso Sérgio Oliveira Acho está a fazer muito bem. coisas bonitas. O nosso Humberto também já nos pôs a fazer ali umas coisas, não foi? Pois foi, é Na verdade. Estação das Devesas. Sim, eu senti saudades, tipo, sozinho, a fazer aquele caminho. Opa, foi muito bonito. Não vamos revelar mais Não, nada, não, mas, não. mas foi giro, foi giro. Mas antes deste até já, vá. Vamos falar sobre uma coisa interessante. Eu Sim. estou curioso para ouvir os teus números. Ok. Tem a ver com os marcadores de penaltis da primeira divisão. Tudo. Sim, tem a ver com a palavra penaltis, né? Na primeira divisão só. Não vai haver nota de rodapé, mas sim uma nota introdutória, que isto é puramente estatística. Não há mais nada. Estatística pura e dura. Pura e dura. Não há aqui... Foi a última disciplina que eu fiz na faculdade. Foi. Foi, estatística. Eu não passei. Mas com o Excel tenho. Quer dizer, uma pessoa vai para Ciências da Comunicação, É isso. letras, Foi isso para mesmo. fugir aos números e depois metem-me lá métodos de análise estatística. Eu tive Acho que era do direito. segundo ano. Eu tive direito no primeiro ano, Ai, na faculdade. Direito. E fui a oral, porque entre 10 e 12 tinhas que ir a oral defender. ok. Defender o 10 ou o 11, não me lembro. E os alunos todos foram para a sala de aula. Não eram muitos. Era uma sala pequena, 2 professoras e portanto, a prova era assistida por todos. Uhum. Era individual, mas os outros estavam a ver o entrevistado e o entrevistador. E uma das perguntas foi: o que é um jornal vespertino? O que é que isso tem a ver com direito, não é? Não sei responder. Foi uma pergunta desse exame. Não foi para mim. Eu estava cá atrás e pensei, ei, era tão bom que esta me saísse. Mas não. Não me lembro da minha pergunta. Sei que respondi e que passei. E passaste. Mas isto a respeito de disciplinas escanifobéticas do nosso curso O teu curso era é Ciências de Comunicação. Seja Comunicação também. Era também, Exato. sim. Eu, por acaso, eu fiquei traumatizado. Eu e muitos colegas meus na altura ficamos traumatizados com esta disciplina. Eu não te quero exagerar. E não vou exagerar mesmo. Mas eu acho que antes de eu conseguir fazer, com 10 ou 11, teria reprovado para aí 4 vezes Sim, pô. nos exames. Pois. Claro. Tipo, estava tudo feito e estava aquilo pendurado. E eu pensava mesmo, lembro-me de estar a falar com os meus pais em casa, eu não vou conseguir fazer isto. É. Uma pessoa quando não gosta, quando detesta, depois Sim, começa a criar não dá. bloqueios, Anticorpos, não é? claro. Ruizinho, vamos em frente. Não. A palavra é penaltis e acho que tu tens direito a um penalti antes disto começar. Antes de eu começar a falar, um penalti teu. Muito rapidamente, quando falaste sobre isto, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas tive uma reação instintiva que foi Stefan de Mol, porque eu sabia que ele tinha feito 11 penaltis na época 89-90, 11 em 11, Foi, vamos ver. e eu tinha-o entrevistado há 3 anos ainda para o Mais Futebol. Entrevistei novamente antes da ida do Porto a Bruges no ano passado, em outubro, e ele foi tão simpático, depois nós marcamos um encontro lá no estádio Ok. do Clube Bruges. Infelizmente o Stefan de Mol deixou-nos há 3-4 semanas, talvez, com um ataque cardíaco, julgo eu. E recordo com tristeza porque de facto vi uma pessoa que tinha problemas, percebia-se facilmente. Não sei se relacionadas com o álcool, mas era um homem que estava numa fase da vida, percebia-se muito, muito bem isso, com alguma facilidade. Precisava de carinho, de uma palavra amiga, de companhia. Estava muito feliz naquela altura porque tinha estado com o Pinto da Costa e com alguns colegas que tinha conhecido no Porto, o António Frasco, Ok. por exemplo, recordo-me dele dizer isso. Sim. Mas não estava bem. E de facto a morte dele depois deixou-me muito triste porque comigo foi impecável, muito simpático, e despedi-me dele com um grande abraço. E enfim, fica aqui a recordação de um dos melhores batedores de penaltis que eu me recordo de ver em Portugal. Sim.
sim. Nesse aspecto era, de facto. Numa época, marcar 11 penaltis é obra e não falhar nenhum. Mas eu, quando te chamei à pedra, não foi sobre isso, foi sobre um penalti que tu marcaste. Na vida real, tu marcaste um penalti. Eu queria saber... Estás a falar do penalti ao Daniel Gaspar na Covilhã? Daniel Gaspar na Covilhã, no estágio da seleção para o Mundial. Eu diria que isso é muito menos relevante do que os 11 penaltis do Stefan de Mal. Imagino. Mas já agora... Mas para quem nos está a ouvir, o Rui está a falar sobre isto porque sempre que nós falamos sobre a Covilhã, eu, como em forma de quebra-gelo, digo, eu já marquei um penalti no estádio José Santos Pinto. É verdade. Em 2010 eu fiz o estágio, acompanhei o estágio da Seleção Nacional pré-Campeonato do Mundo da África do Sul, com o professor Carlos Queiroz, não é, Rui? 2010. Sim. E como era habitual na altura, havia sempre 1 ou 2 jogos entre os jornalistas e o staff da Federação. Nessa noite, os jornalistas perderam 4-1 contra o staff, perdemos muito bem, fomos esmagados, porque eles tinham bons jogadores, atenção, porque havia lá, não me recordo agora por acaso quem estava lá, recordo-me só do guarda-redes, que era o Dan Gaspar, que era o responsável pelo treino dos guarda-redes. Nós já estávamos a perder 3-0 ou 4-0 e eu consegui sacar uma grande penalidade ao staff da Federação, e por ter sido cometida sobre a minha falta, os meus colegas deixaram-me bater o penalti. Muito bem. Bola para o lado esquerdo, Dani Gaspar para o lado direito. Deitaste o Dani Gaspar para o lado contrário. E lá está, um golo de Pedro Cunha no estádio Santos Pinto, na Covilhã, numa noite de calor, em junho, na Serra da Estrela. Espetacular. E pensar que nesse Mundial, o nosso guarda-redes, o Eduardo, só sofreu um gol em fora de jogo, do Villa, de Espanha. David Villa, é verdade. É verdade. É o jogo. Eu, curiosamente, durante o meu período enquanto futebolista federado, sempre bati penaltis. Como sim. Ok, boa. E tem também uma história engraçada, para acabar a minha parte. Passou-se num Salgueiros Senhora da Hora, 4-4, no campo do Sporting Clube da Cruz, campo do Outeiro, aqui no Porto, que é um campo mítico, ainda existe, agora está renovado, com sintético, mas na altura era mesmo um pelado muito pequenino. E nós fomos jogar ao campo do Outeiro, estava 4-4, e o Senhor da Hora teve um penalti em cima da hora, 85 minutos, 88 por aí. Senhora da Hora em cima da hora, claro. Em cima da hora. Tinha estado a chover muito, o campo, o pelado estava um bocadinho afetado, e na marca do penalti havia uma pequena poça d'água. E então eu peguei na bola, era o capitão de equipa, e disse ao Arthur: olha, eu aqui não vou conseguir bater o penalti porque a bola está quase mergulhada. Mas o homem não me deixou desviar. Eu tive que bater o penalti com a bola parcialmente mergulhada, e obviamente rematei, a bola saiu fraca e o guarda-redes agarrou. E ficamos 4-4 porque eu falhei esse penalti nessas condições. Devia haver imagens horríveis, jogos, pá. Só mesmo a memória dos meus colegas, porque essa história depois era repetida ad nauseam entre nós, tipo, tu não bates penaltis, foste falhar, qualquer não tipo dava, batia aquele penalti. Ruizinho, acabaram as minhas histórias de penaltis, agora é só tu. Só não, podes interferir quando quiseres, na boa. Vamos a isso. Não, aqui é o que eu digo, nota introdutória é estatística, pura e dura. Porque isto está relacionado com clubes e depois vamos desaguar também nas individualidades, tanto jogadores de campo, tanto os batedores como os guarda-redes, também merecem uma palavra de apreço, como os árbitros, porque são eles que no fundo assinalam. Vamos começar pelo início, que nem sempre é a minha forma de pensar, mas desta vez, não, eu tenho que começar assim. Primeira divisão, mais penaltis, 3 grandes. Só. Quem tem mais penaltis a favor, Sporting, 4-7-6. Depois Porto, menos 4, tem 4-7-2. E Benfica tem 4-4-6. Portanto, o Benfica tem menos 30 penaltis que o Sporting. Penaltis contra, que também é um lado interessante da coisa. Quem mais sofreu penaltis foi o Sporting, 198. O Porto aparece em segundo com 185 e o Benfica tem menos 1. Portanto, o Benfica é a equipa com menos penaltis a favor e contra. Há aqui um pormenor engraçado, ainda em relação a penaltis a favor falhados. O Porto é o único que tem mais de 100. O Porto tem 106 penaltis falhados. O Sporting tem 84 e o Benfica tem 77. Em matéria de penaltis falhados contra,
o Porto aí é rei, Ok. 42, Sporting 36, Benfica 32. Agora vamos para as individualidades, Isso é muito giro, Rui. que é aquilo que eu mais gosto. Gomes é o jogador com mais penaltis. Fernando Gomes. 58. 50 no Porto, 8 no Sporting. Ele marcou 8 no Sporting. Marcou 8 no Sporting, sim. Curiosamente foi o último, com o Marítimo, Ok. na antepenúltima jornada, 36ª na altura, que eram 20 clubes. Na baliza o Everton. Por acaso dá a sensação que o Everton toca, mas depois as crónicas e a própria reportagem televisiva dizem que não, que a bola arrasou o poste. Portanto, o Everton atirou-se para o lado certo, Mas já não chegou a tocar na bola. mas não chegou a tocar na bola. E aliás, não foi canto. Portanto, o próprio árbitro também assim decidiu. Foi pontapé de baliza. Portanto, Gomes é o rei do Porto com 50 e é o rei do Campeonato Nacional, 58. Eusébio só Benfica, no Beira-Mar não marcou nenhum penalti, tem 42. Jordão tem 46, porque tem 41 no Sporting, E mais 5 5 no Benfica. Sim. Setúbal nada. Nada. Por acaso não tem. Depois, penaltis falhados. É uma estatística que eu fiz este trabalho para o jornal Ali, com o grafismo do Carlos Monteiro, que era o nosso designer, em 2012, com base nas minhas pesquisas de diário de notícias, lá na cave do velho edifício do DN, Na e também na Avenida da República, né? na Avenida da Liberdade, desculpa, sim, no Liberdade. início. E também com base nas coleções Record, onde eu trabalhei 13 anos e quando tinha algum tempo livre pedia a coleção e ia vasculhar. Mas a verdade é que o jornal Record, pronto, o DN é um jornal generalista. Muitas vezes o penalti falhado passava, não se ligava. Nos anos 60, 70 e 80, de facto a bola era um jornal que escalpelizava tudo. E até o penalti falhado era mencionado na crónica. Nem sequer era... Também era no texto. Mas era na crónica, porque o jornal na altura as equipas eram a negrito. As equipas e as incidências, os amarelos, as substituições, o treinador. Chamava a atenção. Chamava a atenção. E depois, com um tipo de letra normal, era a crónica. E, portanto, aquilo saltava aos nossos olhos. E aí sim, melhorei muito o meu Excel. E deu para perceber que o Gomes tem 13 penaltis falhados. 13. Portanto, 58 marcados, 13 falhados. O Gomes. Sim. Gomes. Portanto, desses 50, desses 58, 13 falhados. Ok. Pois, estou a perceber. exatamente. Ok. Sim, senão eram 63, não é? Exatamente. Não. Aliás, eram 58 mais... Lá está, 71. matemática e 71. Não, aqui é dos 58 que ele tentou, falhou 13. 12 pelo Porto É muita e coisa. 1 pelo Sporting. Sim, A porcentagem não é fantástica. não é fantástica e os jogadores que conviveram com ele nessa altura dizem que ele era um mestre. Já sei quem nos disse isso. Não, porque até foram duas pessoas. Duas. Duas pessoas. Eu sei uma. 2 jogadores. Diziam que ele era um mestre na bola corrida, portanto, cruzamento, fosse atrasado, fosse Desviava muito adiantado, bem de primeira, não é? Desviava E é verdade. de primeira Eu tenho a imagem dele, com muita qualidade. fazia não só o desvio, o movimento. Sim, O movimento, claro. ele aparecia E muito era bem à clássico, frente. claro, é um movimento clássico. Mas com a bola parada apresentava algumas dificuldades. E pronto, e nota-se, né? 13 penaltis falhados não é de todo, não é uma estatística de encher os ombros, já é alarmante, não é? Alarmante no sentido de ser quase gol e falhar 13 vezes. Imagina, um homem que está... O Peruteu ainda hoje é o melhor marcador da primeira divisão, 331, se não me engano, depois é o Eusébio e depois é o Gomes. Imagine se contabilizássemos metade desses golos, sequer o Gomes passaria para a frente. Isto porquê? Porque o Peruteu não marcou nenhum gol de penalti. E esta é a estatística também esmagadora. O Peruteu nunca marcou um gol de penalti, mas marcou um penalti falhado com a Académica e não marcava ele. Na única tentativa ele falhou. Era o Albano ou o Travassos. Aliás, Sim. o Travassos tem uma história muito engraçada e são histórias cruzadas, não é? Num jogo com o Boa Vista, foi expulso o guarda-redes, entrou o Serafim Batista, que foi internacional A e até capitão da seleção A, a jogar no Boa Vista, foi para a baliza, defendeu o penalti do Travassos.
árbitro mandou repetir, defendeu outra vez. Não defendeu, foi a recarga. Mas no fundo, ficou para a história por ter defendido 2 penaltis No mesmo jogo, do Travassos, não é? do Travassos. Pá, incrível. Portanto, isto para dizer que o Albano e o Travassos é que eram os marcadores oficiais do E Sporting. o Peiroteu, O Peiroteu, 331 Incrível. golos, todos de bola. Não sei se marcou algum do livre direto, mas pronto, de bola corrida, incrível. No Fernando Gomes fez 45 golos e falhou 13, não é? Exatamente. A porcentagem ronda aos 66%, É, pois. à volta disso. Tu esforçaste. Não me recordo o nome do meu professor de estatística, Mas, mas ele que esteja a ouvir, que esteja atento. No Benfica, os principais errantes, Cardoso, isso eu já sabia, 8, porque pronto, vivi esse período e ele de facto era com muita força e às vezes era. a bola batia na barra. Ele batia mesmo em força, não é? Era, O Cardoso, sim, era, tem ideia disso. Força, e às vezes era por alto, né? Então batia na barra. E o Nené, que era muito frio, 8 também. Sendo que em 2012, quando eu fiz a tal reportagem para o jornal I, o Nené não tinha de todo 8, tinha 2 ou 3. Descobriste bastantes mais depois. Foi, bastantes mais. E há aqui uma curiosidade. O Nené, há um jogo com o Vitória Sport Clube, na Luz, que falha 2 penaltis, na primeira e na segunda parte, ambos defendidos pelo Silvino Louro. Silvino Louro, que é aquele guarda-redes que vai à final da Taça dos Campeões e não defende nenhum do PSV. Mas que era um guarda-redes que tinha, que às vezes tinha tardes. Tu és, É sério. tu és o maior. Não sou nada. Manuel Fernandes, muito engraçado. 15 penaltis, 1 falhado. Muito bom. Muito bom. Aproveitamento excelente. Algum no Vitória de Setúbal? Boa pergunta. Não, aqui é só Sporting, tens razão. Já sabes que vamos sempre buscar esta Vamos, piada vamos, um bocadinho vamos. atrás, não é? E não só, e a CUF. E a CUF. Agora estás-me a lembrar. E a CUF. Não, eu estou a falar de Sporting só. 15 penaltis, 1 falhado. Não me lembro com quem é que ele falhou. Não, foi com o Porto. Defendeu o Fonseca, agora O lembro. João Fonseca. O Foi Fonseca. meu vizinho em Pedras Rubras. É? Ok. Vou-te levar à casa dele hoje. Curiosidade, Manuel Fernandes. Houve épocas em que ele não era o marcador oficial. Era o Salcedo, o argentino que o Yazal trouxe. Também marcou o Sousa, também marcava o Carlos Xavier. E porquê? O Carlos Xavier batia bem penaltis. Perguntei a Manuel Fernandes porquê, e ele, porque era capitão e queria ver os outros felizes. É giro. E portanto, se eles podiam, por que não? Incrível, um homem que falhou 1 em 15. Giro, Portanto, giro. não era um Gomes, não era um Nené, portanto, era mais certeiro do que esse. Era fiável. Era mais O fiável. Oceano também não era... Batia... Mesmo na seleção, tem a ideia do Oceano ter marcado alguns penaltis. Sim, mas também falhou alguns Também na seleção. Lembram de um na Arménia, no último Na minuto? Arménia. 0-0. Ia dizer Ucrânia, não. Arménia. É isso. Pô, Arménia. No arranque do apuramento para o Mundial 98. Muito bem. Depois tens aqui mais... olha, Bruno Fernandes, 11 em 11. Yazal e Cubilhas, 8 em 8. Ok. O Hulk só falhou 1 em 16. O do Porto. 1 em 16. Também não diria. Não tinha essa ideia. Também não. Tinha essa ideia, nem outra. Nem sabia que ele era o batedor de penalti, jogava que era o Falcão e o Lucho. Mas pronto, ele levou ali uma época em que estava sozinho, pelos vistos. Né? Não sei se esses nomes aparecem na tua tabela, mas tenho ideia, por exemplo, que o Jackson e o Falcão não eram bons batedores de penaltis. Pois, o Jackson não. O Jackson pior até. Vou ver o Jackson. Pô, meu amigo, Já agora, vê lá o Jackson. Veja, Porque às vezes a nossa mente traiçoa-nos. Jackson tem 3 falhados em 11. Ok. Tem 3 falhados em 11. Não é tão mau como eu pensava. 3 falhados, 2 para defesa, do Oblak e do Salah, e 1 por cima, na baliza, o Bracali. E marcou 8. E marcou 8, sim. Um aproveitamento superior ao do Fernando Gomes. É injusto, mas sim. O Lee Edson, 5 gols em 10. Só metade. Só metade. Muito baixo também. Muito baixo. Mais baixo do que o do Gomes. Sim. Vamos pôr aqui o Gomes como... Claro, barómetro, não é? E agora, se tiveres mais perguntas sobre os jogadores, é na boa, não é? Guarda-redes, Bento, 9 penaltis. Atenção, 9 penaltis defendidos. Porque houve outros falhados, né? Por cima. Sim. Ou ao lado, portanto, mas o Bento não teve uma intervenção consideras direta. mesmo defesa de guarda-redes? Bento, 9, 3 deles do Gomes. É o recordista, o Manuel Bento? Assim, eu desconfio que o Marco Aurélio, brasileiro, do Belenenses, do Farense, tenha mais.
Desconfio, não, sei que tem mais, mas esta estatística Três é grandes. só as 3 grandes. Porque imagina, o Silvino, o Louro, que já vimos, né? Jogou nas 2 vitórias, Exato. sabe-se lá. Jorge Martins, E nesta estatística Mihailov. aparece só como guarda-redes do Benfica. nem mais. Portanto, não posso Claro que dizer sim. taxativamente isso. Claro. Agora, posso dizer que o Gomes é o jogador com mais penaltis marcados, porque isso Muito bem. não é? Muito bem. Não é nenhum Braga, nem nenhum Vitória com... Portanto, do Benfica, Manuel Bento. Manuel Bento, 9. E a seguir a ele tens Patrício, 6. Rui Patrício 6, Defendidos. Sporting. Sendo que Patrício tem uma estatística... não sei o que é que... exótica. Ele defende, os primeiros 4 defende 3. Aliás, ele na estreia defende Nacional um da do Madeira. Canu. Não, do Canu do Marítimo. Na Na Madeira, Madeira, sim. desculpa. Na Na Madeira, mas contra o Marítimo. Eu acho que é o Canu que falha. Ou melhor, que o Patrício defende um penalti do Canu. Portanto, tem 3 penaltis defendidos em 4. Mas depois, na primeira divisão, os últimos 18 é tudo golo. Nunca mais parou. Nunca mais parou. Vitória Bahia, um penalti defendido, o do Jardel, do Sporting, em 19. Um penalti defendido em 19. Opa, E as pessoas vão dizer, Estás a ver? mas naquele Benfica-Porto, eu estava nesse dia no estádio, é o único penalti falhado pelo Nuno Gomes na primeira divisão. Nuno Gomes, Vitória Bahia. Só que a bola vai ao lado, portanto, Vai ao Vitória lado. Bahia não conta. Não conta para defesa. Mas estás a ver, na minha cabeça, lá está. Claro. O Vítor Bahia era Então um porquê? bom parador de penaltis. Porque é o Cláudio Lopes, da Lazio, porque é o Europeu 2000, o Arif, da Turquia. Claro, eu percebo Um isso. desempate contra o Sporting com o Sim, Ricardo, com o Ricardo no também. Dragão. Sim. São pequenos momentos Claro, que claro. nós depois acabamos por redimensionar a nossa... Sim. É verdade. Mas foi por isso que eu fui buscar o Vitória Bahia, porque eu também tinha isso. E aquela, você quer ver que Vitória Bahia? Um só. Porra. E eu olha, num quiz falhava claramente a parte do... Damas, também 19, como o Vitória Bahia, defendeu 2 só. Cá está, Silvino defendeu os 2 do Nené, que também é um momento muito interessante. E no Porto, quem é que foi o melhor parador de penaltis já agora? Vou ver, não fiz essa pesquisa. O comboio atrasou-se, mas mesmo assim não deu tempo. Espera, vou ver aqui. Portanto, vou tirar o Jackson. E agora a resposta, Ivica caralho. Espera, vou pôr aqui defesa. E agora vou fazer por ordem alfabética. Pumba. O primeiro foi Soares dos Reis. O primeiro a defender um penalti do Bolmenses, Bernardo da Véia. Ora bem, Acúrcio 2, Andrasic 3, Barrigana 4, Casillas 1, do Piorro, do Tondela, lembro-me disto. Lembro perfeitamente disso. Elton, Hilário, Marchezinho, Melinarzic, Pinho 4, um deles como suplente do Cabrita, do Fernando Cabrita, do Covilhã. Rui, provavelmente já é o Diogo Costa. Estamos aqui a... Não? Não é porque isto é só a primeira divisão e acho que estamos a ok. confundir as coisas. Provas europeias. Que ele para 2 em Burgos, precisamente. Sim. Ele aqui, Barrigana 4. Barrigana 4. E Pinho 4. Ok. Barrigana Barrigana, vou só ver se é na mesma época. Não, 44, 40, não. E o Pinho, não, também não é. Sendo que o Pinho é bastante interessante. O Pinho defende. O Excel do Sr. Tovar é um tesouro, meus amigos. Não, o Pinho Isto... defende. É incrível, o Pinho dos 4, 3 são com o Covilhã. De 3 marcadores. Coceiro, Soares, que era um espanhol, e o Cabrita. Em jogos, em 3 jogos. Contra o Covilhã ele já sabia que ia parar um penalti à partida, o É Pinho. verdade, o Pinho. Portanto. Anos 40 e 50 o Pinho, não é? É, exatamente. Anos 40 e 50. 50. E o Sr. Américo, o meu amigo Américo, que está com 90 anos, cheio de saúde. Não tem. Não aparece o Américo. Américo não está aqui. Estatística engraçada do Soares, agora que falei nele, lembro-me. 4 penaltis com o Porto, falhou 3. Primeiro jogador a marcar aos 3 grandes na mesma época. Zinho, o brasileiro do Braga. Do Braga, lembro perfeitamente. Bom jogador. Que depois ainda jogou no Sporting. Sporting ainda. Com o McDonald. Anos 80. Também Barroso também marcou aos 3 grandes, mas em épocas diferentes, Ok. também pelo Braga, e o Lima também pelo Braga marcou aos 3 grandes. O Lima avançado, depois Benfica também. Sim, Belenenses, Braga e Benfica. Os 3 vezes. Houve outro Lima bom,
Sim, o esquerdinho do esquerdinho Sporting. do Sporting, Sim. que chegou a jogar na Seleção Nacional. E o Lima, também avançado do Benfica nos anos 80 e 90. Pois, aquele Com o cabelo, marcou um gol em Marselha. Exatamente. O Marselha 2, Benfica 1. Curiosamente, já troquei mensagens com ele e ele nunca pode falar. É? Está sempre ocupado. Nossa. Deve estar a reviver o gol dele em Marselha. Faltava-me aqui uma estatística de... Não sei como é que estamos de tempo. Temos mais 3 ou 4 minutos para, então vá. para a última estatística. É rápido. Jornadas seguidas sem penaltis contra Sporting. 150. O quê? Desde o TUC Gil Vicente, 96, defendido pelo Costinha, até Venoidonk 2001 Benfica. Espera aí, estás-me a dizer que o Sporting, para o campeonato, entre 96 e 2001... Não sofreu nenhum penalti. É impressionante. Não sofreu gols, não foi apitado nenhum penalti. É impressionante. E nesta sequência foi só campeão em 2000, não é? É quase impossível, não é? Conhecendo o jogo, futebol... Não, agora então é muito mais físico, é impossível. 5 anos é... Benfica, 103 jornadas, desde o Osvaldo Silva, Leixões, 62, até ao Pérez, Vitória de Guimarães, 65. Portanto, o campeonato com menos jornadas, 26 jornadas, mas é de 62 a 65. Porto, o recorde é de 74, mais recente. Desde o Paulo Bento em 92, que é o tal dia em que cai o recorde do Vitória Bahia, de invencibilidade. O Paulo Bento no Vitória? No Vitória, sim, em Guimarães. Do Paulo Bento do Vitória até o Paulo Gomes do outro Vitória, o do Bonfim. O médio também. De 92 a 94, 74 jornadas. 74 jogos. E agora, uma relacionada com árbitros. Mais penaltis para o Benfica. Bruno Paixão, 12, sendo que desses 12, 8 o Benfica estava empatado. Nota introdutória, é estatística isto. Não sei se os penaltis foram, não vi, não revi, não tenho vontade. Nem vamos entrar por aí, não temos vontade nenhuma. 12 penaltis, 8 o Benfica estava empatado. Portanto, a árbitro que mais penaltis assinalou a favor do Benfica, 12, Bruno Paixão. A favor do Sporting, 17, Artur Soares Dias. Porto, 15, Carlos Xistra. O árbitro com mais penaltis com os grandes, Artur Soares Dias, 38, porque tem 17 com o Sporting, 14 com o Porto, 7 Benfica. Segue-se o Carlos Xistra, 34, 7 Benfica, 12 Sporting e 15 Porto. Obviamente que temos que pensar o futebol como um desporto agora. Primeiro, acho que o desaparecimento do número 10 significa que perdeu-se magia e, portanto, perdeu-se o meio campo e o jogo é muito mais nas áreas, não é? O jogo é muito mais físico. Joga-se mais nas áreas e é mais físico, isso parece-me evidente. E há mais faltas por natureza, não é? Mais rápido? Mais rápido, nem mais. Mais rápido. rápido. Há mais faltas, nota-se, não é? Antigamente havia a bola. Olha, eu tenho um exemplo do que é um jogo da antinatureza do futebol moderno. Final do Europeu Sub-21 Portugal-Suécia. Quando é que foi aquele dos penaltis? Que o William falhou. 2015? 2015, creio eu. 2015. Ou 15 ou 16, mas acho que é 15. Acho que é 15. Portugal fez uma falta na primeira parte, aos 24 minutos. Sérgio Oliveira. Portugal-Suécia. Portugal fez uma... Fui dar um texto meu sobre isso, sobre o penalti, e era sobre o William, que o William tinha falhado esse penalti e que depois foi chamado para bater um penalti nos descontos no Sporting Belenenses, mão do Tonel, assim uma mão muito estranha. Lembro-me e como ele tinha jogado no Sporting, grande polémica durante a semana. Sim, lembro perfeitamente. Já agora, golos nos descontos, tanto em casa como fora, ou campo neutro, primeira divisão, Sporting, Benfica e Porto estão empatados, 6 penaltis cada um. Engraçado. Depois varia consoante casa ou fora. Engraçado. Tipo, há uns que é mais em casa, outros é mais fora. Mas 6 no total. O William, nesse dia, o William não marcava um penalti desde esse penalti falhado. E eu fui ver a crónica de jogo. Fizemos só uma falta, do Sérgio Oliveira. Depois na segunda parte fizemos mais 5, 2 do Gai, uma do Bernardo Silva e outra não me lembro mais quem. E no prolongamento 3. Portanto, acabámos com 1, 5, 6, 3, 8. Acabámos uma final do Europeu
o que não é nada comum. Pois não. Agora se calhar, a primeira parte tens mais faltas até, não é? Incrível. Na primeira parte de um jogo. Portanto, isto para dizer que os calheiros, aquelas pessoas que vão ficar, os calheiros, o Carlos Valente, o António Rola, o Martins dos Santos. Rosa Santos, vamos falar do senhor Rosa Santos. Rosa Santos, Nossa, também. Teu bom amigo. Também, Rosa Santos. O Joaquim Campos, de outros tempos, não é? Como o jogo era mais rendeado, era mais pausado, era mais pensado, não havia tantos momentos na área como há agora, não é? Portanto, é normal que os árbitros de agora assinalem mais penaltis. Isto não é uma justificação, é um facto, não é? Não estamos aqui a analisar a arbitragem ou... Estamos só a analisar aquilo que é a frieza dos números. Parece-me não é? pacífico. Mas isto é um exercício que, imagina o que é agora meter todos os penaltis da primeira divisão, todos. Os do Paulinho Cascavel no Vitória, sei lá, a Vitória Madeira, Roçado, pá, agora estou a falar do David Byrne, do Estoril, do Retanen. Mas Boogie. mas há aqui, de facto, acho que não deixei nada por dizer desta estatística. Rui, se tiverem perguntas para fazer, façam-nas. Podem enviar para o meu e-mail do 00, pedro.cunha@00.pt, e eu encaminho ao professor doutor Rui Miguel Tavares, que fez um mestrado sobre grandes penalidades. Verdade, pronto. Neste programa número 60 do Destino de Saudade. E com isto avançamos para o nosso Domingo Desportivo. Domingo Desportivo. Rui, já que falamos de penaltis, temos aqui provavelmente o recordista de penaltis falhados num jogo. Digo isto sem saber a tua resposta. Sim. Não, eu também não sei. Martin Palermo. O Palermo, sim, claro. Na Copa América, ainda por cima, é num jogo de seleções, não é? Incrível. Falhou 3 no mesmo jogo. Argentina e Colômbia, não é? Acho que é Argentina e Colômbia na Copa América. E eu lembro-me de estar a ver o jogo assim, meio nebulado, não é? Não estava a seguir o jogo, estava num bar, e de ficar e de às vezes pensar, não, isto é uma repetição, porque eu via a bola e a cara do Palermo e eu pensava que a realização estava... Não, era outro penalti, de facto, foram 3, mas folguem saber que ele ultrapassou isso. Claro. De uma forma digna, e ainda hoje é um ídolo. A coragem de ele ter ido para o segundo penalti, tudo, e ter ido para o terceiro penalti. Mais, se houvesse um quarto, provavelmente lá estaria o Palermo. Ele queria marcar. Era um avançado curioso. Então não era? Palermo. Sim, é verdade. E aliás, ele foi o herói da qualificação para o Mundial 2010, exatamente, do Maradona. Ele marca o gol decisivo, não é? Que é aquele gol em que o Maradona entra no campo a fazer... exatamente, aquela piscinada. Portanto, é um jogador muito, muito interessante. Ainda hoje o Boca Juniors idolatra-o como poucos. E lá está, ser marcador de penaltis implica também isto, né? O erro está associado a um lance desta natureza em que nem todos têm o sangue frio do Pedro Jorge Cunha na Covilhã. Por exemplo, na Covilhã sim, mas no campo do Outeiro não. Exato. Olha, o Maradona tem um recorde muito particular, que é 5 penaltis falhados seguidos na primeira divisão argentina. 5 penaltis. O Maradona? Diego Armando Maradona? Portanto, vê lá. Ivkovic defendeu 2 dele, mas pronto, não foi no campeonato argentino. Estou a falar de um Maradona já trintão, conseguiu falhar 5 vezes seguidas o penalti, espalhados por várias jornadas, obviamente, mas é dono deste recorde muito exótico. É só surpresas. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Bora. Música Maestro, o último antes do verão. Bora. Música Maestro. Meu amigo, sem mais delongas, Bora. O palco é teu e sei que vamos acabar... O palco é meu? Não, o palco é do Freddie Mercury. Exatamente. De uma forma épica. Sim, de uma forma épica. Queen, We Are The Champions, é uma música que muito me alegra e que parece-me ser um bom hino para o verão, para este mês, sem Destino de Saudade. Portanto, que rufam os tambores e que passe a tocar esta música que é
entoada por vários adeptos, é emblemática. ouvida É emblemática. em vários estados, sobretudo em finais europeias, e é daquelas músicas que fica no ouvido facilmente. No meu ficou, desde os anos 80, e desejo a todos boas férias, um bom mês de agosto, divirtam-se, e em setembro estamos cá com este hino do futebol e não só, e outros hinos também, para alegrar a nossa semanada. Destino Saudade volta em setembro. Pode ver-nos, como sempre, e recordar até alguns programas anteriores no Spotify, no YouTube. 00.pt e nos podcasts do Google. Rui, boas férias, bom verão. Espero ver-te morninho em setembro. Está bem. Tem sido um prazer esta caminhada, então estes grande 60 viagem. episódios. E acabámos num número redondo. 60 Lindo. episódios. 60. Portanto, We Are The Champions, escolha do Sr. Rui Miguel Tovar. Até setembro a todos. Grande abraço.